pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação à reflexão, difração e refração do som. A reflexão do som ela irá ocorrer quando uma onda sonora que está se propagando em um determinado meio, ela atinge um obstáculo fixo, fazendo com que essas ondas sonoras elas sejam refletidas, voltando assim para o mesmo meio de propagação anterior. Assim como para qualquer outra onda, as ondas sonoras, ao atingirem um obstáculo fixo, como uma parede ou qualquer outro objeto fixo, são refletidas, ou seja, elas voltam para o mesmo meio de propagação anterior. Nessa ilustração, temos aqui uma fonte de som, por exemplo, o fone, que está emitindo ondas sonoras. Vamos considerar que esse meio de propagação seja o ar. Essas ondas sonoras, ao atingirem a superfície refletora, elas acabam sendo refletidas, voltando assim para o mesmo meio de propagação. É assim que ocorre a reflexão do som, que podemos observar e constatar em diferentes atividades do nosso cotidiano. Na ultrassonografia, quando os médicos eles irão avaliar as condições do feto, esse ultrassom ele acaba emitindo ondas sonoras que chegam na estrutura do feto e são refletidas para que as informações sejam todas geradas no monitor para que o médico faça o acompanhamento da criança. Como, por exemplo, a gente vai ouvir o batimento cardíaco do feto. O morcego ele emite umas ondas sonoras com uma frequência de até 160.000 Hz. Essas ondas sonoras emitidas pelos morcegos eles chegam nas presas ou até mesmo nos obstáculos que tem até sua frente. Consequentemente, essas ondas sonoras, ao incidirem sobre, por exemplo, a mariposa ou uma parede, essas ondas sonoras elas são refletidas, voltando assim para o mesmo meio de propagação anterior e, consequentemente, chegando até o ouvido do morcego. A reflexão, um exemplo bem prático de reflexão é o eco. Consiste na repetição de sons emitidos diante de um obstáculo, por exemplo, uma parede, uma montanha e entre outros, ou seja, resulta na reflexão do som. O eco, essas repetições do som que a gente está bem acostumado a ouvir, ela só pode ocorrer quando a distância da fonte emissora do som e o obstáculo, como por exemplo a parede, estiverem a uma distância de igual ou superior a 17 metros. Diante disso, essa onda sonora, ela para chegar no obstáculo, ela vai percorrer 17 metros e ao ser refletida, voltando assim para o emissor do som, vai percorrer mais 17 metros, percorrendo assim uma distância total de 34 metros em um intervalo de tempo de 0,1 segundos. Daí nós podemos calcular a velocidade de propagação do som no ar, levando em consideração que esse ar esteja a uma temperatura aproximada de 20 graus Celsius. De que forma, Edivaldo? Na cinemática, estudamos que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então, se o som emitido pela fonte até chegar ao obstáculo percorre 17 metros e ao ser refletido para chegar até a fonte percorre mais 17 metros, então esse som, essa onda sonora, irá percorrer 34 metros no intervalo de tempo de 0,1 segundos. Então, velocidade é igual a 34 metros que foram percorridos, dividido pelo tempo, 0,1 segundos. Com isso, teremos uma velocidade de 340 metros por segundo. É a velocidade de propagação do som no ar. É muito comum a gente observar, constatar em diferentes situações, como por exemplo em noticiários, os aviões supersônicos são aqueles aviões que superam a velocidade de propagação do som no ar. Ou seja, são aqueles aviões, aquelas aeronaves que atingem velocidades superiores a 340 metros por segundo. O sonar ele é um instrumento muito utilizado nas grandes navegações para fazer estudos referentes ao oceano e também na pesca. É um instrumento inicialmente usado em épocas de guerra para a localização de submarinos, mas que hoje em dia, na atualidade, passou a ter muita utilização nas navegações, na pesca, no estudo de pesquisa dos oceanos e estudos atmosféricos. O sonar, esse dispositivo, ele emite ondas sonoras para fazer o mapeamento todo no fundo do oceano, seja para encontrar outras navegações, submarinos, cardumes de peixe e entre outros objetos. Podemos constatar que essas ondas elas são emitidas pelo sonar, atingem um obstáculo e são refletidas, mapeando, passando todas as informações referentes àquele obstáculo onde o som incidiu e, consequentemente, foi refletido. A difração do som, assim como a difração do som e da luz, ela ocorre com a propriedade que uma onda tem de contornar obstáculos.
No nosso caso aqui da difração do som, ela ocorre quando uma onda sonora ela está se propagando em um determinado meio. Podemos observar que essa onda sonora está se propagando na mesma direção e, ao contornar um obstáculo, ela passa a se propagar em diferentes direções, ocorrendo assim a difração. Então, a difração do som consiste na propriedade que o som tem de contornar obstáculos, tendo como consequência a sua mudança de direção de propagação. É assim que podemos ouvir ruídos, sons que vêm de outros ambientes, ou até mesmo nos comunicar com outras pessoas que estão em outros ambientes no mesmo espaço. A difração do som nessas duas animações ela é bem clara. Podemos constatar que o som, em ambas as ilustrações, ele está se propagando numa mesma direção e ao atravessar o obstáculo, atravessar as fendas, ele passa a mudar a sua direção de propagação, passando a se propagar em diferentes direções. Então, é assim que ocorre a difração do som. Outras ilustrações aqui com relação à difração do som, aquele garotinho lá que está tocando na sua guitarra, no seu apartamento. No entanto, por meio da difração do som, que é a propriedade que o som tem de contornar o obstáculo, está incomodando os vizinhos com esse barulho sonoro insuportável. Já a refração do som ela vai ocorrer quando o som mudar de um meio de propagação para outro, acarretando assim algumas mudanças, como por exemplo, a sua mudança na velocidade de propagação, como também no seu comprimento de onda. Fato esse constatado quando encostamos o ouvido na parede para ouvir uma conversa de outro ambiente e constatamos apenas os ruídos, a distorção do som. Isso ocorre justamente pela mudança de meio de propagação do som. Ou até mesmo quando mergulhamos na piscina, na praia, ouvimos apenas aqueles ruídos das pessoas conversando. Um fato também constatado a partir da refração do som. Então, a refração do som consiste na mudança de meio de propagação do som, que pode provocar como consequência a mudança na sua velocidade de propagação e também no seu comprimento de onda. O nosso exemplo aqui, o som que se ouve proveniente de uma onda sonora é diferente daquele que se ouve quando um obstáculo, por exemplo, um balão, interrompe as ondas sonoras antes de alcançar o nosso ouvido. Então, na medida que esse som, essa onda sonora, ela encosta ou se intercepta com um determinado obstáculo, vai fazer com que haja mudança, a distorção do som, em razão da sua mudança de meio de propagação, ocasionando assim a refração do som. E aqui encerramos mais uma aula do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior, referente aos fenômenos relacionados às ondas sonoras. Vai lá no nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior, nosso Instagram, Prof. Edivaldo Júnior, faça a sua inscrição, tirem suas dúvidas, faça seus comentários referentes às nossas aulas, tá bom, galerinha? Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima aula.